assim, a gente trabalha 4 anos para uma Olimpíada. Então, assim, imagina que no judô eu trabalho 4 anos para ele fazer a primeira luta de 5 minutos para ter a chance de passar para a segunda e assim vai até chegar na final. Eu trabalho com a natação em provas curtas, ele trabalha 4 anos para nadar 21, 24 segundos. Segundos, é. Então, era um trabalho muito diferente. Eu recebi o convite depois, em 2007, para ir para a Seleção Brasileira de Futsal. Que aí era o técnico que tinha trabalhado comigo em 2000 que me pediu para ir com ele para a seleção. Aí eu fiz a seleção brasileira com ele, Pan-Americano, Copa do Mundo. E aí foram 2 experiências assim incríveis. Estar na Vila Pan-Americana, que é a Vila Olímpica, mas é Nossa. um pouquinho menor. Mas assim, é incrível, você sente a energia de todo mundo ali, os atletas, você vê eles, a concentração é muito legal. E aí depois, aí de lá eu fui pro futebol. Aí depois do campeonato da Copa do Mundo, eu fui pro futebol. E aí cada passagem eu fui aprendendo uma coisa diferente. A cada situação que eu ganhava mais experiência, eu tinha mais condições de fazer as coisas. Então quando eu saí do futsal, da seleção, eu recebi o convite para ir para a seleção argentina. Eu lembro que o diretor técnico falou para mim, seu espanhol tá bom? Eu falei, tá mais ou menos. Ele falou, você quer vir trabalhar com a gente? Aí eu achei até que era brincadeira o convite, mas na época eu tinha recebido um convite para ir pro futebol. E como eu queria ir fazendo um caminho, que a minha cabeça já tinha determinado um caminho, eu até brinquei com ele. Eu falei, quem sabe da próxima vez eu vou. E aí fui pro futebol. E aí do futebol, aí eu nunca deixei os esportes olímpicos, mas aí o futebol, aí eu tive as experiências. Porque o futebol é aquela coisa que é constante, né? Entendeu? E assim, aí é outra coisa. É jogo de quarta e sábado, terça e sábado, quarto e domingo. Você desce de um avião e logo tem jogo no outro dia. Não dá pra você não tem muito tempo. Perder um jogo tem que ganhar o outro, então é muito rápido. As coisas têm que acontecer muito rápido. E aí foi um outro desafio da minha vida. Encarar o futebol profissional, que por mais que eu já tinha força e bagagem, já entendia que eu podia estar lá, e aí, era uma outra experiência. Entendeu? Aí eu fiz São Caetano, de São Caetano eu fui pro Palmeiras, do Palmeiras depois de acho que 2 ou 3 anos, 3 anos, 4, eu fui pro Corinthians, do Corinthians eu fui pra Portuguesa, da Portuguesa eu decidi que eu não queria mais trabalhar em clube. Aí eu falei, pra mim agora já deu, eu quero um desafio ainda maior. Ainda maior. Quero subir degraus para atravessar fronteiras. Exatamente. Eu falei, eu quero um a mais. Aí depois eu fui aumentando. Aí eu falo que eu fui aumentando meu grau de desafio. Eu me lembro de cenas de atletas saindo de competição e me abraçando e me agradecendo pela medalha. Eu me lembro no final do Pan-Americano. A gente não ganha medalha, só ganha medalha o técnico, né? Então o staff não ganha. E ele saiu com a flor, né? Que eles ganham uma flor. E ele veio na minha direção e falou assim, sei que você não ganhou a medalha, mas eu vou te dar esta flor para que você guarde como recordação da construção que você fez com a gente. Então, assim, eu acho que eu falei que se eu escrevesse um livro só de histórias emocionantes, ia ficar maior que esse. Porque é muita gente, é muita coisa. Eu acho que é o que faz valer a pena o meu trabalho, sabe? Ver eles alcançando os objetivos deles. Tem alguma história de algum atleta, assim, que você vê que ele teve um renovo, que ele renasceu, que ele conseguiu uma grande superação, uma grande fronteira atravessada nesses anos? Tem muitos. Muitos, muitos. Teve o goleiro da seleção de futsal, que que ele passou por uma situação ali, até dentro ali do trabalho, a gente precisou olhar para ele ganhar essa força. Depois ele veio a ser o melhor goleiro do mundo, então ele conseguiu. Mas eu tenho histórias que eu acho que me chamam muita atenção, que são histórias de pessoas que estavam comigo como atletas, mas que decidiram se aposentar e hoje têm carreiras incríveis fora do esporte. Eu acho que essa foi a maior fronteira. Então, por exemplo, eu tenho atletas que se tornaram empreendedores, que conseguiram construir uma vida fora do esporte de um modo impecável, sabe? É muito difícil deixar o esporte. Entendi. Só que todo mundo que está no esporte sabe que tem uma hora para deixar o esporte. Ele tem um limite.
entendeu? O Vai ter um esporte, tempo de validade, né? isso, o esporte tem data de validade. Mas o que ele aprende no esporte, ele vai Entendeu? usar no setor empresarial Na e na vida. Exatamente. Então, assim, se você me perguntar dessas pessoas, eu vou dizer, acho que as histórias mais marcantes são as de transição de carreira. Que interessante, Porque olha é só. incrível ver. Porque você faz uma coisa e você sabe que aquilo vai acabar, mas quando acaba é muito difícil. É. Você sabe que vai chegar um momento que não dá mais para você competir, o corpo nem aguenta mais. Só que quando você faz essa transição, quando E você... começa a ter conquistas do outro lado, né? Nossa, Tem é novas incrível. medalhas, novos Exato. desafios, né? Não acaba. Porque aí você entende que você encontra essa motivação em desafios que não são mais a medalha. Uhum. A sua medalha passa a ser uma outra coisa. É um contrato, é um cliente novo. Então, assim, essas são as histórias mais incríveis. Que essas de interessante. transição. Tem muitas, hein? Tem Sim. muitas.